Bom dia, oitavo ano, não é? Essa é a nossa primeira aula virtual de filosofia, aqui pelo YouTube, através do YouTube. Vamos lá, vamos dar início. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem nesse período de isolamento, lavando as mãos, tomando aí todos os cuidados, né, contra o Covid, contra o vírus. Por hora, o nosso encontro vai ser aqui, tá? Da mesma maneira da aula de língua inglesa, eu vou ficar aqui comentando o conteúdo da nossa aula, aqui que a gente vai ver nos slides, ok? Vamos relembrar. O que foi que a gente estudou até agora, né, na disciplina de filosofia, né? Vamos ver. Sobre o desenvolvimento da ciência e da filosofia moderna, já estudamos que a razão do ser humano é só sua, independente se há ou não uma razão cósmica. A crença na razão passa a ser uma característica peculiar do ser humano. O que é isso? Lembra que a gente estava discutindo o que é ciência, o surgimento da filosofia moderna, a, o renascimento, a revolução científica, né, do século 17, 18. Então, essas transformações, né, que é a transição da filosofia medieval para a filosofia moderna, ela tem como uma das características isso aqui, ó. A razão do ser humano é só sua, independente se há ou não uma razão cósmica. A crença na razão passa a ser uma característica peculiar do ser humano. Essa razão cósmica seria Deus, não é? Porque a verdade, até então, o conhecimento, a origem do conhecimento, como dizia a Igreja Católica, era através de Deus e tudo mais, não é? Então, essa forma de ver a realidade, os filósofos modernos, eles vão abandonando para abraçar o que? A ciência, né? O racionalismo. Vou subir aqui. A razão é uma função do ser humano, por meio da qual podemos compreender e dominar a natureza. Então não se trata mais de conhecer a realidade através da vontade divina ou da vontade cósmica, como era para a filosofia dos antigos, né? Na filosofia da antiguidade, o pensamento da antiguidade. Agora se trata de conhecer a realidade por uma explicação racional e um conhecimento experimental da natureza. É o surgimento das ciências, né? Das ciências naturais, da biologia, da química, da física, né? Isso como a gente estuda hoje, né? E o conhecimento, ele passa a significar conhecimento científico. É sobre isso que vai tratar a ciência e a filosofia moderna. Uma outra característica. Ao contrário da filosofia antiga e da medieval, a moderna muda o paradigma da relação universo-ser humano. A Terra deixa de ser o centro do universo e este, descobre-se, é um imenso emaranhado de estrelas e planetas, e não mais aquele universo pequeno e fixo dos antigos. Isso tem a ver com o quê? Com a descoberta de Galileu Galilei. Lembra que a gente estudou Galileu Galilei? Vocês apresentaram um trabalho sobre o telescópio, né? Galileu Galilei, a revolução científica. O Galileu Galilei, ele foi condenado, né, à morte pela Inquisição da Igreja, justamente porque ele vai dizer, ó, essa conversa de que a Terra é o centro do universo não cola, não é verdade. Porque com a invenção do telescópio, ele pôde descobrir que o sistema solar é muito mais complexo, era muito mais complexo, e ele vai dizer, vai trocar o geocentrismo, que era a teoria que dizia que a Terra estava no centro do universo, pelo heliocentrismo, né? E ele vai dizer que é o Sol que é o centro do sistema solar, por isso que o nome é sistema solar, e que os planetas eles giram em torno do Sol, né? Então é uma mudança de paradigma. Não há mais uma relação da centralidade da Terra e, consequentemente, nenhuma razão divina coloca a gente como centro da, da, do conhecimento, né, digamos assim, da realidade. O que ele vai dizer, o que os filósofos modernos vão dizer, é muito diferente do que a Igreja vinha dizendo durante todo o período da Idade Média. Olha outra característica. A
filosofia moderna foi profundamente influenciada pela ciência moderna e sua visão mecanicista de mundo, de que o mundo funciona como um relógio. Tem um erro ali de digitação, não é um relógio, é um relógio, tá? Peço desculpa, foi um erro de digitação. Mas então, o mundo ele funciona como de forma mecânica. Vocês ainda não estão estudando física, não é? Quando vocês estudarem física, vocês vão entender isso de maneira melhor. Mas os cientistas eles vão passar a se ocupar com coisas como a luz, a velocidade, as propriedades químicas, a força gravitacional, né? Tudo que se vai, que hoje a gente fala de conhecimento científico, aquilo que a gente pode provar, aquilo que a gente pode pesquisar e provar, né? Teoricamente, depois experimentalmente, em análise laboratorial, tem o surgimento aqui, ó, nesse período da filosofia moderna. E a outra característica, ó, a ciência moderna tem o objetivo de formular leis que possam descrever e prever uma série de fenômenos da natureza. Então, lembra que eu falei em aula, se eu digo que a água, o ponto de ebulição da água é a 100 graus Celsius, né? Isso é a verdade científica. Ela ferve a 100 graus Celsius aqui no Brasil, ou na China, ou nos Estados Unidos. É uma verdade científica. Então, a ciência ela vai se preocupar em conhecer o mundo e prever esses fenômenos da natureza, ok? E aqui a gente tem uma imagem do Galileu Galilei e do telescópio utilizado por ele no século XVII, né? Há muito tempo, a astronomia ela deu um grande salto com a descoberta a invenção do Galileu Galilei, né? A criação, a construção desse telescópio, porque muita coisa era da imaginação, né? Dos cientistas da época, mas depois eles puderam olhar empiricamente, ou seja, na prática, não é? Através dos sentidos, como era de fato como é que de fato os astros se organizam, né? As estrelas, os planetas e tudo mais. Veja. E aqui a gente tem, como eu falei, o modelo do geocentrismo, né? Esse menor aqui que tem a Terra como centro do universo, e o heliocentrismo, que é o Sol no meio do sistema solar. E isso fez com que o Galileu Galilei fosse condenado à morte, não é? Assim como outros filósofos, cientistas, todos aqueles que questionavam as verdades até então estabelecidas pela Igreja Católica, né? Vocês lembram que durante a Idade Média a Igreja não é apenas igreja, ela também é Estado, ela tem uma força política, né, sobre a sociedade. E a gente chega aqui no Kant, ó. O Immanuel Kant ele vai dizer que a origem do conhecimento ele vai chegar a uma conclusão de que a origem do conhecimento ela não é obviamente dada por uma força divina, ela não é também dada pela razão, apenas pela razão, e o conhecimento ele não acontece também apenas pelos sentidos. Existe um debate entre os filósofos empiristas e os filósofos racionalistas ao longo da modernidade, e é o Kant quem vai pôr um fim nessa história. Ele vai dizer o seguinte, vamos ler. Immanuel Kant foi um importante filósofo moderno, o qual foi influenciado pela ciência que surgira com Copérnico, Galileu Galilei e Newton, e sua visão mecânica em relação ao universo e às leis da física. Uma de suas principais obras filosóficas é a Crítica da Razão Pura. Na Crítica da Razão Pura, tem aqui a capa do livro, o Kant ele vai propor a filosofia dele para chegar a um fim dessa discussão de qual é a origem do conhecimento, como é que a gente chega a uma verdade científica, como é a relação entre o sujeito, né, o ser humano, e o mundo, nessa relação de conhecimento.
Então aqui a pergunta: qual é a origem do conhecimento? Veja. Tal pergunta é fundamental para compreendermos a filosofia moderna. O filósofo Immanuel Kant encontrou a resposta para essa pergunta através da crítica ao empirismo. O conhecimento surge através dos sentidos. Para os filósofos empiristas, né, é através do tato, do olfato, do paladar, né, dos órgãos dos sentidos. É dessa maneira que a gente conhece o mundo, né, os diversos fenômenos da natureza, da nossa realidade. E também ele era contrário ao racionalismo. O conhecimento surge unicamente através da razão. Para ele, nem a experiência e nem a razão poderiam nos oferecer um conhecimento objetivo sobre tais coisas, de modo que a única informação a que temos acesso é a sua aparência ou fenômeno. Veja, o que ele está querendo dizer como aparência ou fenômeno? Se você imagina um relâmpago no céu, a gente, através da visão, a gente tem acesso, a gente tem conhecimento da sua aparência, apenas do fenômeno. Mas a gente, por mais que a gente veja várias vezes o relâmpago, a gente não consegue explicar ele cientificamente, dizer qual é a causa do relâmpago, que é o acúmulo de água nas nuvens e tal, e que acontece, né? A precipitação, como hoje a física consegue explicar. Essa maneira de explicar científica, ela não se dá nem apenas pelo empirismo, que é a observação, e nem pelo racionalismo, que é como se o conhecimento já estivesse aqui, ó, na nossa cabecinha. O que é que o Kant vai dizer? Ele vai fazer uma crítica, né? Então, há o criticismo kantiano, é a crítica de Kant a essas duas vertentes, empirismo e racionalismo. Kant reconheceu a existência de dois tipos de conhecimento: o conhecimento empírico, ou a posteriori, obtido por meio da experiência sensível. Aí tem um exemplo: ó, o ponto de ebulição da água é a 100 graus Celsius. Como é que eu sei isso? Né? Porque eu vejo que quando chegou na temperatura de 100 graus, eu vejo que começa a ferver. Isso é uma experiência empírica, né? E o conhecimento puro ou a priori, que quer dizer anterior, que produz juízos necessários e universais. Se eu digo, por exemplo, o triângulo possui 3 lados, eu precisei ver algum triângulo na realidade para estabelecer isso como uma verdade? Não. Até porque não existe nenhum triângulo na realidade. O que existe é formas triangulares na realidade. Mas a ideia de triângulo, ela só existe na nossa razão, no nosso intelecto. O triângulo possui 3 lados iguais, né? 3 lados iguais é uma verdade o quê? Do conhecimento puro, a priori. Eu não preciso ter a experiência, como no caso aqui da água, não é? Do ponto de ebulição da água. Então, existem esses dois tipos de conhecimento. A origem do conhecimento, para o Kant, é a relação entre o sentido, a verdade, produzida pela razão, a partir de um conjunto de informações produzidas primeiramente pela experiência e depois pelas categorias do entendimento, que é de espaço e de tempo. Ele vai dizer, ó, o conhecimento humano, ele se dá com a experiência, e a partir dessa experiência é que eu vou o quê? Explicar essa experiência racionalmente a partir de categorias do entendimento, que ele vai chamar de categorias do entendimento, como a noção de espaço e tempo. Vocês já pararam para perceber, para pensar nisso? Que a gente não consegue pensar fora dessas duas categorias aqui, ó, espaço e tempo. O nosso pensamento é como se ele tivesse preso nessas duas categorias, porque isso está dentro da nossa capacidade de raciocinar sobre a realidade. Sempre que eu penso sobre algo, eu sempre penso a partir dessas duas categorias, de espaço e de tempo. Ele vai falar de outras categorias no livro dele, né, na Crítica da Razão Pura. A gente não está falando aqui sobre o livro todo, que é algo muito complexo, mas o que eu estou apresentando para vocês é a crítica que ele faz ao empirismo e ao racionalismo,
e vai propor aqui que, na verdade, é uma relação dessas duas coisas, né? Desses dois modos de conhecer a realidade. Então, para não esquecer, o surgimento da filosofia e das ciências modernas. O que é que a gente viu, né? A gente viu isso aqui, o surgimento da filosofia e da ciência moderna, as principais características da filosofia e das ciências modernas, a gente já estudou, o renascimento, o humanismo e a revolução científica do século XVII e XVIII, né? Também a gente já viu isso, e a contribuição científica de Galileu Galilei, a filosofia de Immanuel Kant, que a gente viu hoje, e com isso a gente termina aqui a primeira unidade do livro didático de filosofia de vocês, tá? Eu peço que vocês assistam a esse vídeo aqui, desse link. Eu não coloquei o nome do vídeo, desculpa, tá? Aqui no slide. Mas durante a nossa aula, pelo WhatsApp, eu vou falar para vocês, eu mando esse link aqui do YouTube para vocês assistirem um vídeo que complementa essa minha explicação aqui sobre esse conteúdo, ok, gente? É isso. Até mais. Até a próxima aula.